Boa noite, amigos. 6 de dezembro, sexta-feira. Vamos para a nossa última live da semana. Hoje, sobre uma confusão grave que ocorreu na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então tá aí o tema. Janaína Pascoal no colo do Dória? Briga generalizada na Alesp. Então, sobre Janaína Pascoal, ela é uma combativa deputada estadual, a mais votada da Assembleia Legislativa da história, com 2 milhões de votos. Então, uma mulher que foi a protagonista do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, uma ex-professora da USP, uma mulher exemplar e bem-sucedida na sua área do magistério, do nível superior, curso superior. Então, houve na quarta-feira uma grande confusão lá na Alesp, onde o deputado Enio Tato, do PT, ele proferiu palavras ofensivas para a deputada Janaína Pascoal. Então, como é que foi? Ele falou, abre aspas, ela vai ter que se explicar, porque tão cedo caiu no colo do Dória. Fecha aspas. Ela vai ter que se explicar, porque tão cedo caiu no colo do Dória. Então, o que significa essa expressão? É uma expressão de elogio para a deputada? É uma expressão pejorativa? Com certeza. Pejorativa, nociva. Onde ele quis, no seu linguajar machista, no seu linguajar grosseiro, ele quis ofender, desmerecer, depreciar a deputada Janaína Pascoal. Então, uma conduta inadmissível para nós, homens, com H maiúsculo, que não compactuamos com esse tipo de ofensa gratuita. No debate político não cabe esse tipo de conduta. Nem no dia a dia, nem quem não é parlamentar. Então tá aí uma conduta pejorativa, nociva, que deprecia as mulheres, porque tão cedo caiu no colo. Ela é casada, como ela enfatizou na audiência pública lá na Alesp. A Alesp é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, equivalente aqui à Alesc, Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, essa expressão teve, sim, uma conotação sexual. Sentar no colo. Uma mulher sentando no colo de um homem para quê? Entendeu? Então, é inadmissível esse tipo de conduta, de falta de compostura do parlamentar. A Alesp, uma Assembleia Legislativa, uma das maiores da América Latina, e está lá, um tipo de elemento desse tipo aí, ó. E por coincidência é petista, né? Só para destacar. Então, o que eu percebo aqui? Onde estão as feministas do Estado de São Paulo e do Brasil? Que viram isso aí, veio à tona na imprensa, na mídia, nas redes sociais? Onde estão as feministas, as mulheres que se dizem feministas, que defendem as mulheres com unhas e dentes, que colocam os seios para fora nas ruas para protestar? Nessa hora se calam. Então é um feminismo seletivo, que dependendo da vítima eu faço vistas grossas, eu não vejo. Então tá errado, né? Uma mulher foi depreciada, achincalhada em público, e eu não vejo manifestações, condutas de reprimenda, condutas repelindo ali, ó, esse tipo de conduta desse deputado Enio Tato, do PT. Lembro que teve uma suposta agressão sexual do ator José Maia para uma camareira, uma mulher do camarim ali, da Rede Globo, e as mulheres, as atrizes,
falavam, mexeu com uma, mexeu com todas. E ele foi afastado da Rede Globo ali, ó. Com certeza ele até se desculpou depois, mas então confessou que realmente fez isso. Não se faz isso aí, ó. Ele deu em cima, deu uma cantada pesada lá na numa funcionária da Rede Globo. Então a mulherada em peso ficou contra, se manifestou contra. Não aceitou aquele tipo de conduta. Agora aqui uma deputada, por ter uma postura mais de direita, uma postura mais conservadora, ela é esquecida pela mulherada aí. Então, totalmente errada a postura desse deputado Enio Tato. E agora outro episódio importante também e relevante foi a briga generalizada na Alesp. Houve uma briga grande ali quando o deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, conhecido como o apelido de Mamãe Falei, tendo em vista que ele tinha um canal do YouTube e deu esse nome, Mamãe Falei. É como se ele quisesse falar coisas políticas, mamãe, falei, vou falar pro povo ali, dê no que der. Então ficou aí, mamãe, falei. Ele é conhecido por isso. Então o Arthur Duval, ele é um garoto jovem, um jovem parlamentar, 33 anos, porém muito combativo, muito inteligente. Ele era daqueles jovens lá do MBL, Movimento Brasil Livre, do Kim Kataguiri, etc. Então ele se elegeu, bem expressiva também a votação dele, primeiro mandato, está lá, fazendo um excelente mandato, ele e a Janaína Pascoal. Estão fazendo excelentes mandatos, combativos, comprometidos com São Paulo, realmente. Só que ele se compadeceu do xingamento da deputada Janaína Pascoal e fez ácidos debates ali. A sua voz, a sua oratória foi pesada contra uma bancada de sindicalistas que estavam lá para tentar tumultuar a questão da votação da Previdência lá do Estado. Então foram chamados aquela militância, né, esquerdista, onde eles tumultuavam a sessão, xingando, gritando, não exercendo a sua cidadania, e sim tumultuando, tentando dar forças para aquela bancada ali que quer remar contra o Brasil. Então ele perdeu a paciência e falou que expressões, veja só, abre aspas, onde vocês estavam, o bando de vagabundos, fecha aspas, abre aspas, eu vou acabar com o teu privilégio, você vai acabar de mamar, fecha aspas. Então falando para a militância esquerdista ali que estava remando contra a sessão ali, que estava apoiando pautas nocivas para São Paulo. Aí ele falou pesado, ele falou aqui, ó, eu quero pegar você que toma o dinheiro dos trabalhadores, bando de vagabundo. Ah, ficou ofendidinho? Aí veio, ele saiu lá, aquela multidão saiu de lá da arquibancada, foi lá para a tribuna e ele fez a posição de briga com as mãos. E foi uma baixaria, né? Foi baixaria. E também teve aquela expressão, vai morrer, vai morrer. Aquela expressão, o povão gritando aquilo ali. Uma explícita ameaça de morte. Então, olha aí, ó. Essa foi a cena na quarta-feira lá na Lesp. Então, quase chegaram às vias de fato. Muita briga, muito xingamento, empurrão, teve até uma mordida. Um deputado lá do Partido Novo, o N. Ozzy Kukier, levou uma mordida no peito. Um militante lá, esquerdista lá, mordeu lá o peito do... Então é um animal, né? É um animal, praticamente um animal ali. Um homem na pedra bruta, formato bruto. O homem vira um animal ali. Como Thomas Hobbes, o filósofo, falava que o homem é o lobo do homem. Então tá aí. É uma atitude inadmissível lá na Lesp. A principal Assembleia Legislativa do nosso país. E da América Latina. Então o que se pode concluir disso aí, dessa cena grotesca que aconteceu? É que a nossa política ainda está engatinhando, a nossa política ainda está caminhando
a passos lentos em direção ao progresso ali. Eu vi nos bastidores, nas filmagens, a cantora Alessi Brandão, a pagodeira, excelente compositora, pagodeira, excelente sambista. Porém, ela foi eleita deputada e ela estava lá, assistindo aquela cena ali, toda perdida, desconheço a relevância política dela como deputada. Alguém conhece aí? Então eu nem sabia que ela foi eleita. Deputada estadual Alessi Brandão. Estava lá, perdidona. Olhando para lá, olhando para cá, aquele tumulto ali. Ela é a segunda deputada negra da história da Alesp. Então olha aí, ó. Tem um público imenso de negros em São Paulo e no Brasil todo. Então, inúmeros negros moram em São Paulo. Então a segunda negra que consegue ingressar a ser deputada estadual lá em São Paulo. Para você ver ali, ó, como é diferente, como é discrepante nossa política. Não dá oportunidades. Tem uma casta ainda que não deixa as minorias chegarem lá. Ela conseguiu chegar, porém inexpressiva a atuação política dela na Alesp. Então eu percebo o quê? Que existe uma imunidade parlamentar, onde o deputado ele pode realmente falar livremente as suas conclusões, suas convicções, defender com unhas e dentes, falar, ter uso da palavra. Porém, eu vejo com maus olhos essa conduta dele ali, bando de vagabundos. O deputado Arthur Duval, ele, o bando de vagabundos, que naquela plateia pode ter pessoas do bem ali, pode ter pessoas boas, cidadãos. Então tem que ter muito cuidado para não xingar o povo ali que vai lá na Alesp de vagabundos, tem que tomar muito cuidado. É uma palavra que não é bem-vinda no ambiente do legislativo, poder legislativo, poder executivo, judiciário, não é compatível, né? Quando é um povão, quando é o povo falando isso aí, tudo bem, mas uma postura de um deputado tem a compostura de um parlamentar, que não é bem-vinda, assim, não soa bem para um deputado falar esse tipo de coisa. Então, cuidado, moderar as palavras para não ofender ninguém e para que não tenha também o seu mandato cassado. Também tem essa. Porque tem um monte lá, realmente, de pessoas nocivas ao estado de São Paulo, que vão se reunir ali, só querem um motivo para tentar mandá-lo para a comissão de ética. Com certeza ele vai ser, se já não foi, enviado para a comissão de ética, para apurar lá a falta de ética do deputado. E se for concluído ali, não houve realmente a falta de ética dele, então podem tentar caçá-lo. Olha aí, vamos perder um excelente deputado por causa de uma bobagem. Que é tudo que a bancada de esquerda quer é o quê? Que o cara dê um deslize. O cara chegou lá por mérito próprio, não chegou comprando voto, chegou lá com competência. Mas se ele der mole, termina sendo expulso. E aí? Quem perde é São Paulo. Então, se eu não me engano, ele estava no DEM. Ele já foi expulso do DEM. Quem vê, nossa, esse cara é tumultuador, esse cara é uma pessoa não grata. Mas não é assim. Ele é um cara excelente, um cara nota 10. Pode ver as suas explanações políticas, as suas atuações em São Paulo são elogiáveis. Porém, tem essa aí, ó. Está correndo o perigo de perder o seu mandato, ser cassado. Percebi também, com esse episódio, que existem ainda, hoje, inúmeras focas. Ou seja, aquele povão que vai lá só aplaudir. Aquele político de esquerda que lacra, fica lacrando ali, fica jogando para a plateia. Fala o que o povão quer ouvir. E o povão aplaudindo, aquele tumulto ali, né? Então, existem inúmeras focas ainda hoje, a boiada está grande ainda. O que é boiada? É aquele povão ali que não age sozinho. Aquele povão que não tem coragem de agir sozinho. Não tem voz, ele não fala, se acovarda sozinho. Mas quando um fala, vai morrer, aí ele está no meio da massa, ele se encoraja. Vai morrer, pronto. Aí se tem um cachorro morto, todo mundo quer chutar o cachorro morto. Todo mundo vai pra cima. Então é assim, boiada, é aquele ali que tá alucinado, tá alienado e segue a boiada, segue a manada.
Ainda existem números no nosso meio brasileiro, pessoas que agem dessa forma. Que falam que é o pão com mortadela que o pessoal fala, pejorativamente. Aquele povão que vai lá pra rua, Lula livre, todo mundo, 1000 pessoas, não sabe nem o que tá falando. Racista, nazista, fascista. Então se perguntar qual a diferença de nazismo e fascismo, ele não vai saber. Ele não vai saber. Ele fala, repete, só repete. Só repete o que os líderes mandam eles repetirem. Eles vão falando ali, mas não sabe o que estão falando. Nazista, fascista, o que é nazista? Não sabe. É um regime totalitário que existiu na Alemanha, liderado pelo Adolf Hitler. Fascista, o que é fascismo? Ninguém sabe. Fascismo é o quê? O regime totalitário que existiu na Itália, liderado por Benito Mussolini. Então é isso aí. Tem que se estudar primeiro, para não repetir o que escuta, sem saber a diferença de A com B, C com D. Então eu olhei com maus olhos, tá? Esse episódio lamentável lá na LESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E que não se repita essas cenas terríveis que só envergonham nós, eleitores, nós, povo. E que é inadmissível essa falta de respeito com a deputada Janaína Pascoal. E com qualquer outra mulher. Nenhuma mulher merece ouvir aquilo ali, sentar no colo de A, B ou C. É uma falta de compostura muito mais grave do que chamar a galera da lacração, dos sindicalistas de vagabundos. Eu acho muito mais grave falar, sentar no colo. E houve isso aí, né? Houve isso aí. Infelizmente, a nossa política ainda nos envergonha muito. Não me lembro de ter visto cenas assim aqui em Joinville. Graças a Deus. Nem quero ver. Não me lembro de ter visto isso aqui na LESC, aqui em Florianópolis. Graças a Deus. Que os nossos parlamentares não imitem essas condutas nocivas de outros estados. Então, um grande abraço, meus amigos, e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.